vez, dando as boas-vindas a todos os irmãos, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua presença, sua participação. Descomplicando o Apocalipse, parte 3. Olha só, estamos caminhando aqui e no texto de hoje, o tema de hoje, vamos ver Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, e essa é a intenção desse estudo, né, dessa matéria, para que você então possa entender como funciona o Apocalipse, né? E para descomplicar o Apocalipse, nós vamos focar alguns fatos relevantes e incontestáveis. Então, é isso que é importante, a gente não entrar naquelas discussões teológicas intermináveis, né, que sabemos que são muitas e que são muito, respeitamos as várias opiniões, mas só relembrando aqui a estrutura do livro Apocalipse, nós estamos vendo aqui 7 quadros principais, como estão demonstrados neste quadro aqui, ok? E é interessante que João, quando ele tem a visão, ele ouve atrás dele, quando ele é arrebatado, ele estava na ilha de Patmos, arrebatado, e então ele ouviu uma voz como de trombeta por trás dele, uma voz muito forte, dizendo: olha, João, o que você vai ver daqui para frente, escreve, e envia para 7 igrejas da Ásia. Aí cita Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Manda para essas 7 igrejas, o que você vai ver. E virando-se, ele olhou. Quem está falando comigo, né? Ele já estava arrebatado, ele estava em espírito no dia do Senhor. Quando ele olhou, já estava ele estava já numa dimensão de glória. E ele olhou para trás, sabe o que ele viu? Ele viu 7 castiçais de ouro, né? Castiçais, ou vamos usar outro termo, candeeiros, né? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas que você tem que escrever e mandar isso para elas, né? E as 7 estrelas na minha mão direita são os anjos das 7 igrejas, que são os líderes da igreja, né? Ou os anjos que estão lá para poder representar e poder caminhar com essa liderança. Antes de Jesus manifestar-se, né, o seu juízo ao mundo, Jesus manifesta-se à igreja. 1 Pedro 4,17 fala que o juízo começa pela casa de Deus. Por isso Jesus mostrou seu julgamento primeiramente às igrejas. Ele veio e falou assim: olha, eu conheço as suas obras, e eu vou. Então Jesus, ele está andando no meio das 7 igrejas, né? Então, antes desse julgamento chegar até o mundo, primeiro passa pela nós, a casa de Deus. Bom, uma pergunta: por que 7 igrejas se havia muitas igrejas da Ásia, né? Aqui é a Ásia Menor, né? A Ásia atual, tá? O continente asiático. Era um território chamado Ásia Menor, tá? Que corresponde à atual Turquia e talvez um pedacinho da Grécia, tá? Mas hoje praticamente abrange a Turquia, ou essa antiga Ásia Menor. Tanto que você hoje, quem vai na Turquia pode conhecer Éfeso, Esmirna e outras cidades que estão citadas aí, ainda estão lá, tá? São grandes cidades, algumas com nomes diferentes, mas estão lá. Mas por que 7 igrejas, né? Por que ele fala de 7 igrejas? É porque essas 7 igrejas falam da plenitude da igreja em todos os lugares, em todas as épocas, desde o seu nascimento, no período apostólico, até a subida no arrebatamento, né? Nós já falamos que 7, alguns dizem, o número da perfeição, 7 em Apocalipse, na Bíblia inteira, das 7 representa as coisas completas, plenitude, tá? Então, quando ele fala de 7, por exemplo, você vai lá, os 7 candeeiros, as 7 estrelas, e você tem depois 7 espíritos no seu trono, as 7 taças, as 7 trombetas, as 7 montanhas. Então, o 7 tem essa conotação e essa simbologia de plenitude, coisas completas, ok? Tá? Então, ele está falando assim, quando ele falou, vou falar com 7 igrejas, tá dizendo, na verdade, ele está querendo dizer assim, vamos falar com todas as igrejas de todos os tempos, ok? E essas igrejas apenas representam essas igrejas. Mas temos aqui 2 opiniões, tá? Há uma opinião também que diz assim, que essas 7 igrejas não são 7 períodos distintos da igreja, né? E que cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas já estava presente lá. Tipo assim, essas 7 igrejas sempre estiveram presentes desde o primeiro século, tá? Assim, no sentido profético. Porque nós temos aqui as 7 igrejas no sentido literal, que havia realmente 7 igrejas ali, essas citadas pelo nome,
mas essas igrejas têm uma representação. Alguns falam que representam, então, períodos da história, que nós vamos falar agora. Alguns falam, não representam período nenhum. Elas representam tipos de pessoas que estão dentro da igreja desde o começo do primeiro século. É como se assim, dentro de cada congregação nós temos 7 igrejas. Então nós temos esses 7 tipos de igrejas. Essa marca de Éfeso, a marca de Esmirna, de Pérgamos. Bom, essa é uma opinião, tá? Eu estou colocando que você vai ler escatologistas, eles vão divergir nesse ponto. Nós vamos mostrar aqui, por exemplo, que algumas coisas relacionadas com essas cartas. Elas têm a mesma estrutura. Elas sempre começam com a apresentação. Jesus se apresenta. Quem está falando? Aqui quem fala, ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Então, ele fala, a igreja tal, aqui quem está falando, aí ele fala, se apresenta, e nessa apresentação, ele sempre, vamos ver aqui, que é o próprio Jesus se apresentando. Então, Jesus fala diretamente com cada igreja, tá? E para cada igreja, ou para quase todas, ele tem elogios. E também, ele tem críticas. Mas ele também tem instruções, que são exortações, e também tem promessas. Então, temos esses 5 itens em cada carta, uma estrutura que você vai ver repetidamente, tá? Nós temos a apresentação de quem está falando, que é Jesus, ele se apresenta, e ele se apresenta com algumas características, né, que ficou bem claro que é ele que está falando. Há um elogio, há uma crítica, instrução e promessa. Duas dessas igrejas só receberam elogios, não houve crítica nenhuma, foi o caso de Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e críticas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Mas uma igreja não recebeu elogio nenhum, olha só, Deus não deu nada de bom naquela igreja, só fez críticas. Bom, vamos caminhando aqui então para ver de perto como que acontece aqui, né? Nós temos aqui várias lições. Primeiro que Cristo ele é conhecido na igreja e através da igreja. Na e através da igreja. Ele é conhecido. A igreja conhece o seu pastor, tá? E também Jesus é conhecido ao mundo através da igreja. Então, Cristo é revelado à igreja e é revelado através da igreja, tá? E outra coisa, também nós vemos aqui em cada carta que o próprio Cristo, né, andando no meio da sua igreja, em ação, ele já é o próprio remédio para os males da igreja. Jesus não vem só para criticar, ele vem para dar o remédio, ele vem para mostrar como resolver o problema. Ele não aponta só um problema. Por exemplo, o Espírito Santo não está dizendo só para você, você é um pecador, você é um mentiroso, você não está conseguindo ser tão santo quanto deveria ser, você não está um bom marido, olha, eu sei que você é até presbítero, você é diácono, ou você é um evangélico já há 50 anos, já é batizado, mas você não é tão bom assim, você não é tão bom patrão, não é tão bom empregado. Não, ele não vem só fazer crítica. O Espírito Santo vem para dar o remédio. Ele vem mostrar um problema, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é lógico. Então Jesus olha para a sua igreja, faz crítica, mas também ele traz o remédio, ele traz a solução, ele vem consolar, vem confortar. Por isso, Apocalipse é o livro da revelação, tá? É isso que diz Apocalipse, revelação. Alguns têm medo de Apocalipse como coisas encobertas, não. Apocalipse significa revelação, descobrir o véu, descortinar. Então Jesus vem se abrir para a igreja, mostrar quem ele é e mostrar também quem a igreja é, e mostrar os juízos que ele tem para o mundo e os galardões que ele tem para a igreja. Isso é revelação, tá? Outra coisa que nós vemos nessas cartas, que infelizmente, né, apesar de nós termos em todas as igrejas pessoas fiéis, temos também pessoas infiéis, né? E ele vem tratar exatamente disso. Bom, como Jesus se apresenta em cada carta? Por exemplo, lá no primeiro capítulo, João vê Jesus, no versículo 13, vê ele com 7 estrelas na mão direita e andando no meio dos candeeiros. E é assim que ele se apresenta à igreja de Éfeso. Ele falou assim, eu sou aquele que tem na sua mão direita 7 estrelas e anda no meio de 7 candeeiros. Tá? Também vemos aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 17 e 18, Jesus, quando fala com João, fala assim, João, não temas, né? Eu sou o primeiro e o último, né? O alfa e o ômega. E assim que se apresenta a igreja de Esmirna, né?
Aí, ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha só que ele repete aqui, se apresentando, como João viu naquela ali, né? Como João descreve Jesus naquela visão impactante do Jesus glorioso que se apresenta a ele. E cada detalhe, então, que mostra quem é Jesus, vai repetindo aqui nas cartas, né? Ele veio no capítulo 1,16 e fala: e esse Jesus, esse ser que eu vi glorioso, tinha uma espada e dos gumes saem da sua boca, tá? E ele se apresenta assim, a igreja de Tiatira, o anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chão de fogo, né? Desculpa, a igreja de Pérgamo, ele escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, tá? Então, tá aí a repetição. Lá no capítulo 1, 14 e 15, ele descreve Jesus com os olhos como chão de fogo, pés como o bronze, né, polido numa fornalha ardente. É assim que ele se apresenta, ele se atira. Assim diz aquele que tem os olhos de fogo, e tem os pés semelhantes a latão reluzente. Capítulo 4 e 16, Jesus se apresenta, fala dos 7 Espíritos de Deus diante do seu trono, e também fala que ele é aquele que tem as 7 estrelas. É o que ele fala aqui na igreja de Sardes. Depois, também na igreja de Filadélfia, ele repete, porque já estava como João viu, né? Ele falou: eu tenho as chaves. E ele fala na igreja de Filadélfia: eu tenho as chaves. E no capítulo 1, versículo 5, fala assim, aqui fala aí, que ele fala, Jesus fala: estou falando em nome, né, daquele que está sentado no trono, dos 7 Espíritos que estão diante dele, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Está no capítulo 1, versículo 5, é assim que ele se apresenta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, diz aquele que é a fiel testemunha, a verdadeira testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Jesus se apresenta às igrejas. Bom, nós temos visto durante a história 3 coisas que têm um potencial para destruir a igreja: o mundanismo, o esfriamento e a perseguição. Cuidado. O mundanismo, tá, é o sistema do mundo que vai entrando na igreja. Cuidado. O sistema do mundo ele é baseado na mente decaída, adâmica, né? Que Satanás ele usa exatamente esses valores do mundo para poder destruir as pessoas, escravizar as pessoas. E em Romanos 12 fala, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que haver uma transformação constante, porque senão a gente vai se amoldando ao mundo, e isso é um perigo. Outro perigo é o esfriamento. Você vai ficando no automático, já não tem o fervor, e quando a igreja perde o fervor, perde o amor, você que está no ministério, você que vai na igreja, você que canta, a pergunta é: você canta com o mesmo amor que você cantava antes? Tá? Você faz as obras de Deus como fazia antes? Cuidado com o esfriamento. Outro grande destruidor que o diabo tem usado para enfraquecer a igreja é a perseguição. Que começou lá, temos apóstolos, sempre houve tempos que ela foi mais acirrada. Hoje, em alguns países, praticamente não há muita perseguição, mas em alguns países, hoje, há muita a perseguição. Milhares de cristãos estão presos hoje e milhares morrem aí, né? Hoje, por amor a Jesus, em muitos países, os países islâmicos, os países comunistas. Há uma perseguição muito grande. De outras formas, perseguição também, em todo tempo, sempre haverá perseguição. Cuidado, porque você vai ser tentado pelo mundanismo, vai ser tentado a achar as coisas de Deus já que te empolgava, já pode já ficar indo no comum, tal, e você precisa ter cuidado, ok? Vamos lá. Visão geral de cada igreja. Então, para cada igreja, nós temos uma apresentação, um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa, certo? Bom, vamos ver um quadro aqui, só para ver igreja por igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso, Jesus faz o elogio. Olha aí, vocês aí têm umas coisas boas, né? E vocês têm boas obras, vocês são perseverantes, vocês têm paciência, vocês rejeitam o mal, né? Vocês até colocaram a prova os que se diz apóstolos e não são, os acharam mentirosos.
tá? Mas eu tenho contra você. Aí vem a crítica, você perdeu o primeiro amor. Aí vem uma repreensão, ou uma instrução, uma exortação, volta para as primeiras obras, volta de onde caíste, quer dizer, faça as obras que fez no princípio, e vem uma promessa, ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida. Né? Temos a igreja de Esmirna, qualquer elogio, ela suporta o sofrimento com paciência, né? Que não é uma crítica para ela, que bênção, né? Mas é uma instrução. Olha, seja fiel até a morte, tá? Seja fiel, mantenha-se, você está suportando, e vai ser difícil o que você vai passar, e você vai ter umas tribulações ainda. Seja fiel, né? E Deus promete aqui para essa igreja a coroa da vida. Né? A igreja de Pérgamo, ela elogio, olha, você guarda a fé em Cristo, igreja de Pérgamo, você é exemplo de fé, só que você tolera imoralidade, idolatria, heresias, tem até quem ensina aí a doutrina de Balaão, tem, né, alguns, cuidado aí, tem alguns até que seguem os nicolaítas, que era uma seita que havia naquele tempo. Olha, você tem coisas boas, tem uma crítica severa quanto à questão da imoralidade, da idolatria e heresias. Né? Você tem que examinar as escrituras. Cuidado para não seguir doutrinas, como dizem em Efésios 4, fala ventos de doutrina, fala assim, nós temos que crescer em maturidade, para que não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. É aquela ideia que você levar por ventos de doutrina. Tá? Qual a instrução aí? Arrependam-se. Né? Você tem que se arrepender. Tá? E uma promessa maravilhosa. Se você vencer tudo isso, ao vencedor, eu darei do maná escondido, uma pedra com um novo nome, que significa que você vai comer a comida do céu, né? O maná escondido, lá você não vai ter fome, é lógico, mas você vai saborear na presença de Deus, né? Aquilo que só está preparado para os santos redimidos, o grande banquete, a ceia do Cordeiro, e nós vamos nos alimentar com ele. E um novo nome, uma nova identidade, né? Não é mais você está aqui, é um nome provisório, mas tem um nome. Aí está numa pedrinha branca, né? E só sabe o nome aquele que o recebe. Olha, é um mistério de Deus, um segredo que você terá por eternidade. Tá? Que você vai receber lá e vai levar para a eternidade. Né? Hoje, atualmente, meu nome é Alírio Misael. Né? O pessoal conhece mais por Misael, mas eu tenho um novo nome, tá bom? Você também, que é João, Francisco, José, Maria, Antônio, não tem problema. Isso aqui é provisório, viu? O Deus vai te dar um novo nome. E nós temos muitas igrejas aqui. Tiatira, por exemplo, elogiada também, tinha até amor, tinha fé, paciência, mas a crítica era severa. Você tolera Jezabel, que se profetiza, e ela está induzindo pessoas para imoralidade, para idolatria. Olha que coisa séria, tá? E Deus, então, assim, olha, vem uma exortação, eu vou julgar esses aí, e vou colocar alguns no leito, alguns até vão morrer, tá? E exorta, mantenha a sua fé. E tem uma promessa, olha, você, Tiatira, rejeita essas coisas, né, malignas que entraram aí, porque eu darei para você uma coisa muito melhor, o domínio sobre as nações, e você vai receber a estrela da manhã, quer dizer, a presença do próprio Jesus estará com você. A igreja de Sardes recebe alguns elogios também, né? Olha, alguns que guardam a fé, há alguns que não contaminaram as suas vestes, alguns, não eram todos, mas veio uma crítica severa. Você tem nome de que é viva, mas uma igreja morta. Olha, infelizmente, tem muita gente assim, né? Aí vem uma exortação, nesse caso, arrependa-se, fortaleça o que restou. Quer dizer, ainda até aqueles que estão guardando a fé, fortaleça. E aqueles que estão mortos, arrependam-se e volte a viver. Busque a vida de Deus, né? E falou assim, a promessa, se você se arrepender e você vencer, eu não vou riscar o seu nome no livro da vida. Diz, aqueles que o Pai me deu, ninguém arrebatará da minha mão. Quer dizer, você está garantido e você vai andar de vestes brancas. Quer dizer, fala que alguns tinham se contaminados, mas agora você lavados o sangue de Jesus, eu vou andar com vestes brancas. Temos a igreja de Tiatira, né, e Sardes, ok? Mas só falta aqui duas igrejas, rapidinho, né? Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é uma igreja que persevera na fé, é uma igreja que é muito elogiada, e não tem nenhuma crítica, porque é uma igreja pura, que buscava Deus, estava com o coração aberto, estava ainda... Essa não tinha perdido o primeiro amor,
mas exorta, guarda o que tens, né? Guarde a sua fé, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado, você corre risco, Filadélfia. Você está no fervor, mas você corre risco. Guarda aí, segura bem, tá? Persevera. E se você perseverar, você vai ter um lugar garantido na minha presença e vai ter um novo nome no céu, né? E aí vai por final a igreja de Laodiceia. Não tem nenhum elogio, né? Uma igreja que ela se dizia rica, mas era pobre, né? Uma igreja indiferente, uma igreja que estava no bem bom, era uma cidade próspera, um tempo de prosperidade, não havia perseguição, como no caso de Éfeso, no caso de Pérgamo e de Esmirna. Não, estava ali, estava tranquilo, sabe? Esse é o problema. É quando a sua família já converteu, ou os que nos converteram não te criticam mais, seus amigos não usam mais de você, você não tem muito mais problema, você agora está meio tranquilo aí. Cuidado, cuidado. Você pode perder o fogo de Deus e vai esfriando. E a igreja Laodiceia era uma igreja morna. Tá? E ele falou assim, eu estou ao ponto de vomitar da minha boca. Olha, terrível, né? Aí Deus tem uma exortação para essa igreja. Seja zeloso, arrependa-se. Deus ama a igreja de Laodiceia. Ele fala assim, eu repreendo os que eu amo. Então, se você está indiferente, se você está morno, Deus ama você. E Deus está dizendo, arrependa-se. Olha, é tempo ainda. E olha, se você se arrepender, você vai se assentar comigo no meu trono. Você tá meio iludido com as riquezas, com luxo, com conforto, com a tranquilidade desse momento que está passando aí. Cuidado, eu tenho algo muito melhor. Arrependa-se desse mundanismo, do materialismo, do comodismo, e você vai sentar comigo no meu trono. Amém? Bom, seguindo aqui, só para você ter uma ideia, né? João estava na ilha de Patmos, e então aquele de Patmos, o porto mais próximo era de Éfeso, por isso que a primeira carta é para Éfeso. E havia toda uma rota ali, já estradas, assim, e a estrada exatamente fazia esse percurso. É bem provável que o portador da carta, o mais óbvio era começar por Éfeso, não por Laodiceia, né? Vai começar por Éfeso. Então, seguindo essa estrada que já havia, né? É como hoje, tem algumas rodovias. Então, para chegar a certa cidade, você tem que passar por outras cidades. Então, havia essa rota já, essas estradas, né? Bem, assim, onde de muita circulação, estradas boas. Então, os portadores dessas cartas podiam circular para essas igrejas, passando por Éfeso, Esmirna, estão vendo no mapinha aqui, né? Pérgamo, Tiatira, Sardes e tal. É por isso que está nessa ordem, né? Uma ordem até geográfica, tá? Ok? Bom, mas vamos voltar aqui a algum outro aspecto, né? Há duas opiniões em relação às igrejas, as 7 igrejas. Fala assim, essas cartas aí, elas são uma profecia que representa a igreja em todos os seus períodos, desde o apostólico até agora. A outra opinião fala, não, essas não são períodos distintos, não. Essa é a outra opinião. Em cada período já tinha as 7 igrejas, em cada uma lá em Éfeso já tinha 7 igrejas, né? Em Esmirna havia essas 7 características, como se 7 grupos diferentes de pessoas dentro da mesma igreja. Isso acontece hoje, né? Mas alguém fala que sempre foi assim e que não tem essa divisão, que não tem uma visão profética. Mas nós vamos caminhar em cima, não é coincidência, sabe? Essa ideia de que a igreja, essas 7 igrejas são uma profecia completa para a igreja ou sobre a igreja, desde o período apostólico, passando por todos, né, lá no final do primeiro século, e depois entrando no segundo, terceiro, quarto séculos, e entrando em outras fases, né? Por exemplo, né, Éfeso é a igreja da pureza apostólica, do primeiro século, né? Então, a gente tem aqui essa igreja, né, dizem os historiadores que foi muito crescimento. Fala-se que quase metade do Império Romano se converteu naquele tempo, né, nessa primeira fase, e chegou a 6 milhões de cristãos naquele tempo. Olha só, uma estimativa, né, da população
do mundo naquela época, e chama-se, olha como cresceu, eram 12 apóstolos, depois eram mais 70 discípulos, depois 120 dias de Pentecostes, depois 3 mil se converteram, chegou a 5 mil, depois espalharam, tal, e em poucas décadas, sem os meios de comunicação que nós temos, sem a tecnologia, sem meio de transporte, o Império Romano estava todo praticamente evangelizado e muita gente se tornava cristão, apesar dos martírios, apesar dos sofrimentos. E aqui está dizendo que a igreja de Esmirna, então, representa a era da perseguição e o martírio, tá? Que vai do ano 100 ao 313. Tá? Por quê? Né? Até Esmirna, que vem da raiz da palavra mirra, né? Que também é um dos componentes de perfumes, né? Mas também Esmirna pode significar amargura, amargo. Né? Então tem duas interpretações aí da raiz da palavra. E dentro desse texto é interessante que Jesus fala para aquela igreja assim, profeticamente, vocês terão uma tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte. Por que ele fala tribulação de 10 dias? Né? Ele está falando que... então, a palavra dia, aqui não eram dias de 24 horas, eram 10 períodos. E se nós formos ver, não é coincidência de que nós tivemos, exatamente na sequência desse período, do ano 100 ao 313, 10 imperadores romanos que perseguiram ferrenhamente a igreja. Então ele fala esses 10 dias, ele está falando de 10 períodos de perseguição, de muito martírio, começando com o Nero, né? E depois veio o Domiciano, o Trajano, o Adriano, o Severo, o Maximiano, né? E o Décio, o Valeriano, Aureliano e Diocleciano. Né? Nós temos aqui 10, depois pode pesquisar isso, tá? Os imperadores romanos, você tem até acho que no Google. Né? Mas aí, só para você ter uma ideia, eles perseguiram a igreja. Se você ver a história, foi o tempo do Coliseu Romano, jogaram os cristãos às feras, os cristãos tiveram que se esconder para se reunir nas catacumbas de Roma, e eles faziam tochas humanas, e prisões, e você vê, o próprio João foi exilado na ilha de Patmos, que por um desses imperadores, provavelmente o Domiciano, então, uma colônia penal, né, onde eles trabalho forçado, aquele ancião era um lugar de trabalho forçado, sem direitos nenhum, não tinha aquele tempo, esse negócio que tem hoje, né, direitos humanos, essas ONGs, não tinha nada de lei, não tinha nada disso. O Império Romano era cruel, né? Eles eram a lei, né? Eles faziam, era do jeito deles, e eles falaram, inclusive, foi um tempo difícil, né? Porque o Domiciano se declarou Deus, né? Então tinha que ser adorado, os cristãos adoraram aquele homem. Então eles eram perseguidos porque eles não seguiam as instruções do imperador, né? Mas vemos aí, na sequência, a igreja de Pérgamo, que já é um outro período, porque muda totalmente, porque ela vai de 313 a 606 depois de Cristo, tá? Então abrange séculos 4, 5 e 6, tá? Bom, como Satanás não pôde destruir a igreja, quanto mais martírio, quanto mais perseguição, mais crescia a igreja, qual foi a estratégia do inimigo, né? É mais ou menos como aquele ditado, quando você não pode com ele, alie-se a ele, mais ou menos assim. Né? O diabo falou assim, vamos fazer uma estratégia aqui. E realmente uma estratégia que deu certo para Satanás. Porque o imperador romano, quando viu que já metade do império era cristão, falou assim, eu não posso mais ficar contra os cristãos, senão um pouco, eles vão crescer tanto que eles vão acabar dominando a gente mesmo. Então vamos tornar cristão também. Aí, então foi quando Constantino se torna cristão, né? Não se converteu, não nasceu de novo, mas apenas aceitou o batismo cristão, só que ele se autoproclamou chefe da igreja. Mas acabou a perseguição. Então, aí a igreja entra um período, né, de união com o Estado. Olha só, começa a ruína da igreja. Tá? E, a partir dali, chegamos já no século IV ao século XV, ou século XV, seria a era da apostasia, alguns até chamam de Idade das Trevas, né? A Idade Média. Puxa vida! Né? Quanta coisa ruim aconteceu nesse tempo, né? É lógico que aí
foi nesse tempo, a partir do ano 310, foi introduzido, por exemplo, oração aos mortos, né? Não tem base bíblica, mas foi introduzido na igreja. O uso de velas, que era um hábito pagão, para iluminar alguma coisa lá, vela para iluminar o caminho, para iluminar não sei o quê, né? Culto aos santos, aos anjos, e depois começa, no ano 431, começa a precisar de uma deusa para fazer um sincretismo religioso com as duas religiões pagãs, que tinham deusas e no cristianismo não tinha, então eles colocam Maria como deusa para ser adorada. O culto a Maria começa no 431, tá? Lá nessa igreja já misturada com o Estado, né? E depois vem a extrema-unção no ano 526 e assim por diante. Você pode pesquisar e você vai ver como essas falsas doutrinas foram sendo introduzidas nesse período de apostasia. É por isso que quando Deus escreve essa carta, dizia Tira, ele fala assim: eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, tá? A falsa profetiza. Então, entra aí a falsa doutrina. Então, cria-se um clero, uma liderança cristã, mas totalmente, além de estar unida com o Estado, totalmente paganizada, né? Então, houve um sincretismo religioso. O sincretismo significa a mistura de religiões, tá? Nós temos sincretismo no Brasil, religiões afro se misturando com o catolicismo. Nós temos hoje um sincretismo de nova era, de misticismo e tantas outras coisas. E assim aconteceu também um sincretismo, quer dizer, uma mistura religiosa. A igreja foi se paganizando, quer dizer, ela foi se tornando pagã, com coisas pagãs, aceitando coisas pagãs, né? Até o Natal, um monte de coisa aí que entrou na história que não estava na Bíblia, né? Então, nós precisamos estar atentos para voltar à sã doutrina, amém? Aí Deus fala para essa igreja: arrependa-se, amém? Bom, aí nós temos a igreja de Sardes, a igreja era da Reforma, veio Lutero, e então realmente houve um despertamento da igreja. Mas essa igreja, apesar de ser reformada, né, ela não tinha totalmente, né, ela ficou ainda assim, ela tirou as imagens, né, mas ainda ela não tinha a vida de Deus completa, vamos dizer assim, ela não tinha o avivamento de Deus. Ela foi reformada, saiu daquela apostasia, mas ainda ela viveu uma fase muito difícil, que vai aí do século XVII até a primeira parte do século XVIII, que a igreja realmente ela vai tentando se encontrar. Então Deus até exorta: olha, você está só com o nome que vive, você precisa ter a vida de Deus mesmo. Cuidado que alguns de vocês contaminaram as suas vestes. Então Deus exorta essa igreja, que apesar de ela ter se passado pela reforma, ela chama a reforma protestante, tá? Então, em 1517, né, Deus levantou um chamado Lutero, que se opôs à idolatria e ao paganismo. Ele fez uma lista de doutrinas bíblicas, colocou na porta do determinado castelo na Alemanha. Foi chamado 95 teses de Lutero, que ali, e ele realmente resgata a doutrina da salvação pela fé, e não mais pelas obras, como estava aquela igreja de Tiatira, aquela igreja da Idade Média, misturada com o Estado, pregando salvação, inclusive vendendo indulgências, vendendo coisas, vendendo lugares no céu, porque eles precisavam construir a basílica, né? E começaram a vender lugares no céu para as pessoas, tal, para poder levantar dinheiro. E Lutero ficou muito revoltado, esse foi talvez a gota d'água, né? E ele vê que não só isso, mas não só as indulgências, mas todas aquelas apostasias da igreja que ele foi verificar, ele foi confrontar com a Bíblia, e falou: não, pera um pouquinho, nós saímos dessa doutrina há muito tempo e nós nos perdemos no caminho. E então ele protesta contra toda essa apostasia, né? E então ele descobre ali no livro de Romanos, aqui, o justo viverá da fé, amém? Então Lutero, ele é a pessoa que ele combate a heresia, né? E vemos que essa igreja ela enfrentou o Estado na época, né? Não foi fácil. O Lutero foi condenado à morte, apesar que não foi martirizado, mas houve lá
lá de Roma, um decreto, e não sei de quem e tal, mas ele estava na Alemanha e conseguiu ter uma certa proteção. Mas o que realmente vai acontecer na história da igreja, de especial, é mais aí na primeira metade, na última metade, né, do século XVIII, começa um período dos grandes avivamentos. A igreja de Filadélfia, né? Filadélfia significa amor fraternal, tá? Então, aí vem os grandes avivamentos, né? Inclusive John Wesley é um deles que do qual surgiu a igreja metodista, e dessa igreja surgiu a igreja Avivamento Bíblico, tá? Então, nossa igreja é uma igreja, tem até uma igreja metodista wesleyana, né? Mas a igreja metodista veio de Wesley e, infelizmente, a igreja ficou muito tradicional e muito conservadora depois, no século passado, mas ela não nasceu assim. John Wesley era um homem de muita oração, de muito fervor, e era um homem cheio do Espírito Santo, tá? E, então, aqui fala de uma igreja avivada, vários avivamentos. Você pode ler sobre Finney, sobre Moody, sobre Jonathan Edwards e tantos outros avivalistas, e que vai culminar no início da igreja pentecostal, na chamada pentecostal, com aquele avivamento na Rua Azusa, no comecinho do século passado, que então que vem nessa sequência, nesse avivamento crescente, nessas várias ondas de avivamento, que depois vem esse movimento chamado pentecostal, né, que está até hoje aí, né, e essa igreja Filadélfia que a igreja reformada não conseguia entender ainda os dons do Espírito Santo. Foi na era do avivamento que os dons do Espírito Santo foram restaurados, tá? E essa igreja, então, ela não tem uma crítica, pelo contrário, é só elogiada, tá? Apesar que era uma igreja pobre, no sentido de que ela ainda vivia numa condição, né, humanamente falando, uma igreja simples, pessoas humildes. Eu me lembro, eu já tenho um pouquinho mais de 60 anos, eu nasci no evangélico, e há 60 anos atrás, 50 anos atrás, ainda no Brasil, a maioria dos cristãos era realmente a classe mais humilde, mais simples. Até ser cristão era assim, quase símbolo de pobreza, de miséria e tal, né? Não porque o evangelho ainda não alcançava pessoas né, de um poder aquisitivo maior, era muito pouco. Então, a igreja veio crescendo assim, nas classes mais, nas periferias, né? É por isso que ele fala assim: você é pobre, mas você é rico, tá? Você é pobre perante os olhos dos homens, mas tu és rico. Até que a igreja foi mudando. Então entramos num outro período, tá? Onde a igreja começa a prosperar. Isso é muito bom, a prosperidade, mas a prosperidade é perigosa, tá? Porque aí entramos na era presente, que é já no metade do século passado para cá, a igreja começa a prosperar. Entramos aqui no século XXI com uma igreja muito próspera. Estamos, então, vivendo uma igreja Laodiceia, que Laos significa povo, Odisseia significa opinião, costume, ou também pode ser traduzido como voz do povo, tá? Ou costume do povo. Olha só que perigo. E essa igreja, ela é uma igreja que ela tem ela tem uma aparência incrível, né? E como eu disse, eu nasci no lar evangélico e filho de pastor, e ser pastor lá algumas décadas atrás era significar não ter carro, ter uma roupa bem simples, era morar no fundo da igreja, numa casinha simples, ou, sabe? Então, eu me lembro até que vou contar aqui uma história para vocês, essa história que a gente passou, né? E até era um escândalo para ter alguma coisa, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, e quando meu pai foi comprar a primeira geladeira, né? Comprou a prestação numa casa muito famosa aqui do Brasil, que é da prestação, aí a preocupação é o que os irmãos vão pensar, porque a maioria não tinha geladeira, aí o pastor tem geladeira. Então, olha só, o que vai acontecer? Televisão nem pensar, né? Carro, meu pai teve um carro lá, começou a comprar o Willys, né? Um Jeep, depois um Fusquinha, que também foi um negócio assim meio, né?
Mas, assim, eu me lembro que a discussão em casa, meu pai e minha mãe, eu não entendi aquilo. Por que não preta a geladeira? Bom, primeiro que era difícil comprar, era muito caro para nós, né? Foi muito sacrifício comprar. Mas comprar geladeira para nós naquele tempo seria como comprar um carro zero hoje. Mas, mesmo assim, nós tivemos, né? E eu tinha de 10, 12 anos de idade, a primeira geladeira com a preocupação, o que eles vão pensar? O João pode cair da fé, porque era pobre, gente, né? Hoje não. Hoje, ser pastor hoje é carro, é difícil você passar um carro feio, carro bonito, anda de avião para cima e para baixo, alguns até de primeira classe, alguns só ficam em hotéis, né? Não ficam em hotéis qualquer, casonas, bom salário, tempos suntuosos, olha, estamos na igreja que é rica, igreja rica, até que olha, chegou o tempo da igreja abastada, até o pessoal do mundo fica zombando de nós, igreja evangélica do Brasil, né? Igreja americana, só pastor, não estou dizendo os pastores das igrejas africanas ou asiáticas onde há perseguição, ou muitos pastores também no Brasil e outros países que são bem simples, vivem nas periferias, não tem assim um super salário. Mas o que tem de pastor aí, marajá, magnata, e alguns por necessidade, alguns por luxo mesmo, né? Tem avião próprio, tem isso o quê, tal, né? Hoje estamos nas televisões, aí tem canais de televisão, hoje tem igreja, tem até satélite, olha só, né? Me lembro um pastor da Europa veio aqui, ele estava falando, gente, eu tenho vários canais de televisão na Europa, agora eu estou pedindo para Deus um satélite, ele já me deu um satélite, para que ter? Eu não quero usar satélite dos outros, eu quero ter um próprio satélite. Essa igreja, sabe o que ela diz? Rica sou, de nada tenho falta. Mas Deus fala para essa igreja, cuidado, você pensa que é rica, mas você é pobre, miserável, cega e nu. Infelizmente, estamos vivendo esse período, né? Bom, um dado importante, né? E de que apesar que a igreja de hoje vive no espírito da Odisseia, é que se nós aceitarmos essa interpretação de que essas 7 cartas representam as 7 eras da igreja até hoje, desde o tempo apostólico até hoje, como eu passei para vocês aqui essa cronologia, vamos dizer assim, então, sempre que a igreja de Éfeso, quando começou o período da igreja, né, de Esmirna, não parou a igreja de Éfeso, quer dizer, aquela característica. Quando veio a igreja, por exemplo, de Pérgamo, a perseguição, a Éfeso continuou lá e Esmirna também. Quando veio da apostasia, Tiatira, né, na Idade Média, né, a igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo continuaram lá. Em outras palavras, essas 7 igrejas, a Bíblia foi entrando, mudando as características, as anteriores permaneciam misturadas. Então, temos realmente hoje essas 7 igrejas. Tá? Mas a que predomina, infelizmente, é a Laodiceia. Tá? A Laodiceia. E, né, é lógico que há exceções a lugares pobres, né? Mas até eu vi um testemunho de um pastor norte-americano, ele foi para um país asiático de muita perseguição, acho que isso é na China, se não me engano. E ele estava pensando, poxa, eles sofrem tanto, eles têm perseguição, eles não podem ter muitos bens, enfim, eles perdem seus bons empregos, tem que fazer trabalhos informais, enfim, são pessoas, a igreja quase sempre a igreja perseguida, são pessoas empobrecidas também financeiramente, perdem seus bens e posições na sociedade, e ele conversando com uma senhora daquela igreja, ela dizendo assim, olha, pastor, eu estou muito preocupada, nós estamos muito preocupados com vocês lá da América. Ah, é mesmo? Nós oramos muito por vocês, né? Quer dizer, ele falou, nós da América estamos preocupados com vocês. Não, nós estamos preocupados com vocês, né? Porque nós estamos preocupados que como vocês conseguem servir a Deus com tanto luxo? Porque eles entendiam que eles conseguiam servir a Deus exatamente por causa daquela pressão, tá? Aquela pressão fortalecia a fé deles. Vocês já perceberam que quando você está com algum problema, você ora mais? Né? Quando você está com alguma dificuldade, né? Hoje tem alguns irmãos aí que têm familiares no hospital, estão orando
mais, com certeza, né? Tem parentes no hospital com coronavírus, alguns estão desempregados, alguns passaram por crises, né? Quando veio essa pandemia toda, a igreja começou a orar mais. É isso, exatamente. A igreja da Laodiceia, exatamente, são as pessoas vivendo só no conforto. Isso é um perigo. O conforto em si não é pecado. O problema é quando você coloca o coração nas coisas desse mundo, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre dinheiro, ele não fala que o dinheiro é maldição, nem que é pecado, mas ele fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E, infelizmente, a igreja de Laodiceia é uma igreja que é uma posição, que é uma igreja de aparência. Ela aparece, mas Deus olhando para ela, dentro dela, vê que ela está pobre, miserável, cega e nu. Amém? Bom, eu só queria abrir um parênteses aqui, nós já vamos encerrar, viu, gente? Tá? Eu comecei um pouquinho atrasado, né? Mas é o seguinte, quando João foi arrebatado, ele diz a expressão assim, arrebatado no dia do Senhor. Alguns escatologistas, eu li pelo menos 2 teólogos, estava vendo ontem, pesquisando sobre as 7 igrejas, e eles falaram que o dia do Senhor é o domingo, tá? Dia do Senhor. Mas eu pessoalmente discordo, né? Eu até, como muitos escatologistas, muitos teólogos, porque a expressão dia do Senhor aparece no Velho Testamento por 21 vezes, referindo-se à volta de Jesus, ou dia do juízo. Tanto que, citando aqui alguns versículos, Isaías 13:9, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e furor. Jeremias fala, olha, porque esse dia é o dia do Senhor, o Senhor dos Exércitos, de vingança contra os seus adversários. E Amós 5:18, para que desejais o dia do Senhor, é dia de trevas e não de luz. Então, e Malaquias 4:5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, não pode ser simplesmente, João estava no domingo orando, como ouvia o pastor pregando, né, um pastor famoso do Brasil, né, muito respeitável, aliás, mas esse detalhe em si eu discordei, né, apesar que é um teólogo muito respeitado. E outro também que eu ouvi falando, isso era o dia do Senhor, do domingo. Acho que eles estão preocupados tanto de valorizar o domingo, né, para não cair no tal do sábado. Não, mas aqui, no caso, no Novo Testamento aparece várias vezes, aparece 6 vezes, pelo menos. O próprio Pedro cita em Atos 2, no dia de Pentecostes, né, só se converterá em trevas, cita Joel, né, capítulo 3, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Tá? E Paulo fala isso aos Tessalonicenses, né? Olha, vocês saibam que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, fiquem espertos. E Paulo fala também em Tessalonicenses 2:2, né, sobre isso. Então, o dia do Senhor, no Novo Testamento, ele está se referindo à volta de Jesus, o dia glorioso. Tá? E para encerrar aqui, só lembrando o seguinte, João vê Jesus andando no meio da igreja. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, certo? Ele não muda, mas ele se move. Ele está andando. Jesus não muda, mas ele está andando. Ele está se movendo. E quando ele está movendo na igreja, para quê? Está se movendo porque ele está sondando as igrejas. Está sondando você, corrigindo você, exortando você, mas também fazendo promessas. Amém? Mas é interessante que em todas as cartas tem uma declaração. Eu conheço. Eu conheço você, eu estou sondando você, estou examinando você, né? E nós temos aqui, por exemplo, né, em algumas igrejas, eu conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, lá Filadélfia, Laodiceia, eu conheço as obras. Deus conhece você, conhece o seu coração, Deus conhece, Deus te examina. Gente, não dá para esconder dele, não. Ele tem olhos como chama de fogo, a expressão, quer dizer, ele vê tudo, ele é onisciente. Ele sonda principalmente os nossos corações, né? Então Deus, ele fala também para a igreja de Esmirna, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Quer dizer, Jesus conhece nossas dores, conhece nossos gemidos, conhece as suas lágrimas. Eu conheço a tua pobreza, eu conheço que você está, eu sei que você está no hospital, eu sei que você está desempregado, eu sei que você está tendo crise no casamento, eu sei que você está com essa enfermidade aí, mas aguenta mais um pouco, né? Pode ser que tem enfermidade que Jesus vem e cura, tem outros que comprova como a gente tem que carregar aquilo ali, porque faz parte de um tratamento de Deus. Tem aquela pessoa chata, um vizinho chato,
contato, alguém na família, olha, eu conheço isso, eu conheço a tua deficiência, conheço a tua pobreza, né? E na igreja pega e diz, olha, eu conheço o lugar que tu habitas, onde está o trono de Satanás, Deus conhece o ambiente, por onde você passa, as pressões que você tem, Ele conhece tudo, amém? Deus conhece você. Deus conhece você, Deus conhece a igreja, amém? Deus conhece você, e se você hoje se você perdeu o primeiro amor, arrependa-se, volta de onde caíste. E se você está em perseguição, seja fiel até a morte. E se você só tem nome que é vivo, mas está morto, olha bem, examine o seu coração, você está vivo mesmo? Você permanece na graça? Você está no automático, só a religiosidade? Arrependa-se e busca, sabe, a renovação do Espírito Santo. E se você está com a igreja de Filadélfia, pobre, pensa que é rico, aparentemente rico, né? Mas espiritualmente Deus está falando que você é pobre, miserável, segue nu, ele está morno, mornidão, uma igreja indiferente, já não tem o fervor do Espírito. Arrependa-se. Deus está dizendo, seja zeloso, arrependa-se, porque eu corrijo e castigo aqueles que eu amo. Deus te abençoe, queridos. Essa palavra de Deus. Agora, só mais uma coisa que eu queria falar. Sempre tem mais uma coisa, né? Olha, essas 7 igrejas praticamente não existem mais. Elas acabaram. Por que elas acabaram? Onde elas pararam? Foi parando. Sabe por quê? Porque em cada carta termina com uma exortação importante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque essas igrejas foram se desaparecendo, porque elas foram elas foram simplesmente se dissolvendo com o tempo, foram sendo engolidas, sei lá, pelo mundanismo, pela indiferença, pela perseguição, de alguma maneira, né? Sabe? Porque elas não ouviram o que o Espírito diz à igreja. Se você quer permanecer, tem que ouvir o que o Espírito Santo está falando. E se você não estava ouvindo, abra os seus ouvidos. Deus está falando com você. Ele fala pela palavra. Leia a palavra. Busque a palavra. Siga a palavra. Obedeça a palavra. Amém? Volte ao seu primeiro amor. Volte ao seu primeiro fervor. E Deus vai te abençoar ricamente. Em nome de Jesus. Vamos dizer lá em Hebreus capítulo 11. Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Olha, meu amigo, você não tem escape. É Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ou é lago de fogo. Você fala, mas eu não entendo assim, eu não concordo com isso. Bom, concordando, essa é a verdade, essa é a realidade, né? Eu estava vendo um entrevistador nesses talk show que tem, que uma pessoa famosa lá, que entrevista, inclusive não era até falando espanhol, ele sendo um país da América Latina, nos Estados Unidos, não sei. E aí a entrevistadora, um programa famoso naquele lugar, dizia assim para o pastor, entrevistando um pastor, falou assim, pastor, você acredita realmente tem negócio de céu e inferno? Você pode acreditar nisso? Né? Ele falou assim para ela, é o seguinte, suponhamos que eu esteja errado, né? Eu vou morrer e não vai acontecer nada. Não vai ter céu nem inferno. Agora, se eu tiver certo, você está lascada, você está perdida. Sabe por quê? Porque você vai para o inferno. Né? Então, quem está arriscando é você. Eu não estou arriscando nada. Se não tiver céu, eu tenho certeza que tem céu e inferno, mas você falando que não tem. Suponhamos que eu esteja errado, eu não estou perdendo nada, eu vou morrer e não vai acontecer nada. Agora, se eu estiver certo, quando de fato eu estou certo e tenho certeza que estou certo, você está perdido para sempre. Né? Infelizmente, muitas pessoas serão lançados no lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, essa é uma verdade incontestável da palavra de Deus. É tempo de se arrepender, é tempo de crer, é tempo de buscar. Esse é o tempo, vem, é o tempo, ainda é hora. Eis que estou à porta e bato. Esse é o tempo. Se você ouvir a voz, eu entrarei, cearei com ele comigo. Ele vai ter intimidade com você. Tempo de crer, tempo de crer. Fica na paz de Jesus. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo capítulo, a próxima parte do nosso estudo Descomplicando o Apocalipse.